Se você gosta do nosso conteúdo, considere se tornar um apoiador clicando em Seja Membro, ou enviei um Pix de qualquer valor para a chave abaixo. Agora fique com mais um conto. Sabrina entrou na mansão logo atrás de Felipe, ainda sentindo os lábios formigarem pelo beijo. O silêncio entre eles era pesado, carregado de significados não ditos. Felipe caminhou até o bar na lateral da sala e serviu-se de um uísque, tomando um gole antes de se virar para ela. Sabrina, ele começou, mas parou, parecendo escolher as palavras certas. Ela cruzou os braços, sentindo o peito apertado. Você vai dizer que foi um erro, não é? Felipe apertou os lábios, passando a mão pelos cabelos escuros. Eu não sei. Sua voz saiu mais baixa do que esperava. Eu só. Isso não estava nos planos. Sabrina soltou um riso sem humor. Nada disso estava nos meus planos, Felipe. Ela olhou para ele, sua expressão carregada de emoções conflitantes. Mas aconteceu. Ele deu um passo à frente, como se quisesse se aproximar, mas parou no meio do caminho. Eu não quero te machucar. Ela desviou o olhar. Acho que já é tarde para isso. Felipe sentiu um aperto no peito. Não era culpa dela estar ali. Ele sabia que Sabrina só aceitou aquele acordo pela mãe, que agora finalmente estava bem. Mas algo dentro dele o incomodava, uma parte de si que não queria vê-la sofrer, que não queria que ela se sentisse usada. Sabrina suspirou e deu um passo para trás, criando mais distância entre eles. Boa noite, Felipe. Ela se virou e subiu as escadas, sentindo o olhar dele em suas costas até desaparecer no corredor. Sabrina acordou cedo naquela manhã, determinada a ver a mãe no hospital. Ela tomou um banho rápido, vestiu uma roupa confortável e saiu sem avisar ninguém. Ao chegar ao hospital, sentiu o coração aquecido ao ver a mãe sorridente e cada vez mais recuperada. Conversaram por um tempo, e a médica garantiu que em poucos dias ela poderia voltar para casa. Você parece cansada, filha. Está tudo bem? A mãe perguntou, segurando sua mão. Sabrina forçou um sorriso. Está, mamãe. Só preciso resolver algumas coisas. Depois de se despedir, ela saiu do hospital e decidiu passar em uma farmácia para comprar algumas vitaminas. Ao entrar, seu corpo congelou ao reconhecer a voz atrás dela. Sabrina? Ela se virou lentamente e viu Henrique parado a poucos metros. Ele parecia surpreso, talvez até aliviado por finalmente encontrá-la. Finalmente! Eu te procurei por dias. Onde você estava? Ele perguntou, dando um passo à frente. Sabrina respirou fundo. Isso não importa mais, Henrique. O que importa é que cada um seguiu seu caminho. Ele balançou a cabeça, parecendo nervoso. Eu me arrependi, Sabrina. Não deu certo com a outra pessoa. Eu percebi que cometi um erro. Ela cruzou os braços, sentindo uma estranha indiferença ao ouvi-lo dizer aquilo. E agora que deu errado, você quer voltar para mim? Não fala assim. Eu sei que te magoei, mas eu achava que... Ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. Eu pensei que você ainda me amava. Sabrina o encarou por alguns segundos antes de responder. Eu te amava, Henrique. Mas isso ficou no passado. Agora é tarde demais. Ele franziu a testa, sua expressão se transformando de arrependimento para frustração. Tarde demais? Está com um outro? Ela ergueu o queixo, sustentando o olhar dele. Sim, estou. Henrique riu com descrença. Então quer dizer que eu mal fui embora e você já está com outra pessoa? Me diz a verdade, Sabrina. Você já estava me traindo? A indignação tomou conta dela. Quem me traiu foi você, Henrique. E agora quer me acusar? Ele ficou em silêncio, sem argumentos. Sabrina deu um passo para o lado, desviando-se dele. Agora me dá licença, tenho mais o que fazer. Sem esperar resposta, saiu da farmácia, deixando Henrique parado ali, atordoado. Enquanto Sabrina saía da farmácia, sem olhar para trás,
Um homem dentro de um carro preto estacionado do outro lado da rua observava a cena com atenção. Ele pegou o telefone e discou rapidamente. Senhor Tavares, acabei de ver a senhorita Sabrina conversando com um homem na farmácia. Do outro lado da linha, Felipe Tavares permaneceu em silêncio por um momento antes de responder com a voz fria e controlada. Quem era? Não sei dizer, senhor. Mas parecia uma conversa séria. Ele parecia insistente, e ela saiu com pressa. Felipe apertou os dedos contra a mesa. Continue me informando de qualquer coisa diferente. Sim, senhor. Felipe encerrou a ligação e permaneceu pensativo. Sabrina estava envolvida com outra pessoa antes do acordo deles? Quem era esse homem? E, acima de tudo, por que a ideia de vê-la conversando com outro o incomodava tanto? Ele pegou o telefone novamente, hesitou por um segundo e, então, decidiu esperar. Mais cedo ou mais tarde, descobriria a verdade. Sabrina voltou para a mansão com o coração pesado. O encontro com Henrique revirou lembranças que ela preferia deixar enterradas. Assim que entrou no quarto, trancou a porta e deixou-se cair na cama. As lágrimas vieram antes que pudesse contê-las. O peso de tudo a esmagava. O abandono de Henrique, a difícil decisão que tomou para salvar a mãe, e agora, ele voltando como se tivesse direito de estar em sua vida outra vez. Uma batida firme na porta interrompeu seu choro. Sabrina? A voz de Felipe veio do outro lado, séria, mas não fria. Ela respirou fundo, secou rapidamente o rosto e abriu a porta. Seus olhos ainda estavam vermelhos, e Felipe percebeu de imediato. O que aconteceu? Sabrina hesitou por um instante, mas então se afastou, permitindo que ele entrasse. Felipe fechou a porta e cruzou os braços, esperando. Ela engoliu em seco antes de começar. Hoje, quando saí do hospital, passei em uma farmácia e encontrei alguém que eu nunca pensei que veria de novo. Felipe manteve o olhar atento. Quem? Henrique. Meu ex-marido. O silêncio que se seguiu foi pesado. A expressão de Felipe endureceu. Seu ex-marido? Sabrina assentiu, abraçando o próprio corpo. Ele me abandonou. Um dia antes de eu aceitar a sua proposta. Felipe cerrou o maxilar. Ele sabia da situação da sua mãe? Sim, ela riu sem humor, ele sabia de tudo. Mas, ainda assim, foi embora. Disse que precisava de um tempo, que não estava pronto para assumir tantas responsabilidades. No mesmo dia, soube que ele estava com outra mulher. A raiva cresceu dentro de Felipe. E agora ele quer voltar? Sim, Sabrina suspirou. Mas é tarde demais. Eu estou esperando um filho seu. Felipe não disse nada por um momento. Apenas observou Sabrina, vendo a dor refletida em seus olhos. Então, deu um passo à frente e ergueu a mão, tocando suavemente seu rosto. Ele não merece mais um pensamento seu. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do toque dele. Eu sei, mas dói. Felipe deslizou o polegar suavemente sobre sua pele, um gesto inesperadamente terno. Agora você não está sozinha. Sabrina abriu os olhos, encontrando os dele. O ar entre eles pareceu pesar, carregado por um sentimento diferente. Felipe hesitou por um segundo, como se estivesse prestes a fazer algo, mas então se afastou, quebrando o momento. Se precisar de alguma coisa, me avise. E sem esperar resposta, saiu do quarto, deixando Sabrina com um turbilhão de emoções que ela não sabia como lidar. A tarde caiu, trazendo consigo uma expectativa silenciosa. Sabrina tinha uma consulta marcada para o ultrassom, e Felipe, sem pensar muito, decidiu acompanhá-la. No caminho para a clínica, o silêncio reinou entre os dois. Sabrina estava ansiosa, e Felipe, perdido em pensamentos. Ele não costumava se envolver emocionalmente, mas algo dentro dele mudava toda vez que olhava para Sabrina. Ao chegarem, foram levados para a sala de exames. Sabrina se deitou na maca, e a médica sorriu gentilmente antes de aplicar o gel frio sobre sua barriga.
Vamos dar uma olhada no bebê, disse a profissional, movendo o aparelho sobre a pele de Sabrina. Felipe ficou ao lado, observando atentamente a tela. De repente, um som preencheu a sala. Tum-tum. 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 O coração do bebê. Sabrina prendeu a respiração e, no segundo seguinte, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, ela sussurrou, levando a mão à boca, emocionada. Felipe sentiu um aperto no peito ao ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Sem pensar, segurou sua mão. Sabrina apertou os lábios, tentando conter o choro, mas a emoção era avassaladora. Felipe, por sua vez, sentiu algo estranho dentro dele. Pela primeira vez, ele percebeu o peso da situação de uma forma diferente. Ele a tinha colocado nessa posição. Ela estava ali, criando uma vida dentro de si, e no final, teria que abrir mão dessa criança. Um nó se formou em sua garganta. Pela primeira vez, ele questionou suas próprias decisões. Isso não é certo. Ele observou Sabrina, sentindo o calor de sua mão na dele. Sua expressão era de pura emoção, amor e talvez dor. A médica continuou com o exame, apontando detalhes, mas Felipe mal conseguia ouvir. Seu pensamento estava longe. O que ele estava fazendo com ela? E, principalmente, ele realmente seria capaz de levar isso até o fim? Após o exame, Felipe percebeu o quanto Sabrina estava abalada. Sem dizer nada, ele a conduziu até o carro e, em vez de seguirem diretamente para a mansão, dirigiu até uma praia tranquila, não muito longe da clínica. O som das ondas quebrando na areia trouxe um pouco de paz ao ambiente tenso. Sabrina caminhava ao lado dele, abraçando o próprio corpo, como se tentasse se proteger de seus próprios sentimentos. Seu olhar estava perdido no horizonte, carregado de algo que Felipe não conseguia decifrar completamente. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas ouvindo o barulho do mar. Mas então, Felipe quebrou a distância entre eles. Me desculpe. Sabrina franziu a testa e o encarou. Pelo quê? Ele soltou um suspiro pesado e desviou o olhar para a areia sob seus pés. Por ter te colocado nessa situação. Ela apertou os lábios, refletindo sobre suas palavras. Não foi culpa sua, Felipe. Eu escolhi isso. Ele balançou a cabeça lentamente. Não, Sabrina. Você não escolheu de verdade. Eu me aproveitei do seu desespero e fiz essa proposta. No fim das contas, isso te impediu até de voltar com seu marido. Ela soltou um riso amargo. Henrique não é mais meu marido, Felipe. Ele me deixou antes de tudo isso acontecer. Ele fez a escolha dele. Felipe permaneceu em silêncio por um instante, observando-a. Ainda assim, eu fiz isso parecer a única solução para você. Sabrina respirou fundo e o encarou. Você cumpriu sua parte do acordo. Salvou minha mãe. Eu vou cumprir a minha. Ele sentiu um aperto no peito ao ouvi-la falar assim, de forma tão resignada. Por mais que tenha sido um acordo entre os dois, agora tudo parecia muito mais real. Sabrina desviou o olhar e suspirou, parecendo cansada. Podemos ir para casa? Felipe hesitou por um momento, mas assentiu. Claro. Ele a guiou de volta para o carro. O caminho de volta à mansão foi silencioso, mas algo havia mudado entre eles. Felipe sentia isso. A noite caiu melancólica sobre a mansão. O silêncio preenchia os corredores, interrompido apenas pelo som suave das teclas do notebook de Felipe. Sentado na poltrona da sala, ele revisava alguns documentos, enquanto Sabrina, exausta, havia adormecido no sofá ao lado. Porém, o descanso dela não foi tranquilo. De repente, começou a se debater, o rosto tomado por uma expressão angustiada. As mãos apertavam o próprio ventre, como se tentasse proteger algo. Pequenos murmúrios escapavam de seus lábios entreabertos, até que um grito abafado fez Felipe largar o notebook e correr até ela. Sabrina! Ele a segurou pelos ombros, tentando despertá-la. Ela abriu os olhos em sobressalto, respirando com dificuldade.
o rosto molhado de lágrimas, o peito subindo e descendo rapidamente. Num impulso, se agarrou a ele, os braços envolvendo seu pescoço com força. Eles estavam levando meu bebê. Sua voz saiu trêmula e desesperada. Felipe a apertou contra si, sentindo o corpo dela tremer. Foi só um sonho, Sabrina, murmurou, afagando seus cabelos. Ninguém vai tirar o nosso filho. Ela permaneceu agarrada a ele, buscando conforto naquele abraço. Sentia-se vulnerável, assustada, e o calor do corpo dele era a única coisa que parecia real naquele momento. Felipe afastou-se levemente para olhar seu rosto. Seus dedos deslizaram pelo rosto delicado, secando suas lágrimas. Foi então que seus olhos desceram para os lábios entreabertos dela, ainda trêmulos. O desejo veio forte, intenso, incontrolável. E, antes que pudesse se conter, ele a beijou. Sabrina não hesitou. Seus lábios se moldaram aos dele, correspondendo com a mesma intensidade. O beijo era quente, desesperado, carregado de sentimentos não ditos. Felipe a puxou para mais perto, deitando-a suavemente no sofá. Seus lábios desceram pelo pescoço dela, enquanto suas mãos percorriam sua pele com carinho e desejo. Sabrina gemeu baixinho, sentindo-se tomada por sensações que há muito tempo não experimentava. Naquele momento, não existiam contratos, acordos ou obrigações. Apenas eles. Apenas a paixão ardente que os consumia. E ali, no sofá da sala, sob o silêncio da noite, se entregaram um ao outro sem reservas. Felipe acordou, sentindo o corpo macio de Sabrina ainda aconchegado contra o seu. Ela dormia tranquilamente em seus braços, o rosto sereno, os lábios ligeiramente entreabertos. Por um momento, ele apenas a observou, sentindo um misto de sentimentos que não deveria estar ali. O que tinham feito na noite anterior não estava nos planos, mas agora não havia como negar, algo entre eles havia mudado. Com cuidado para não acordá-la, ele deslizou os dedos pelo rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que caía sobre sua testa. Sabrina suspirou, se mexendo levemente, e abriu os olhos lentamente, encontrando os dele. Bom dia, ela sussurrou, sua voz ainda carregada de sono. Felipe esboçou um pequeno sorriso. Bom dia. Dormiu bem? Ela assentiu, mas logo desviou o olhar, parecendo um pouco constrangida. O que tinham feito não era parte do acordo. Sabrina sabia que ceder aos próprios sentimentos só tornaria tudo mais difícil no futuro. Ela começou, mas não sabia exatamente o que dizer. Felipe percebeu sua hesitação e segurou sua mão. Não precisa dizer nada, Sabrina. Sei que as coisas entre nós são complicadas, mas não me arrependo do que aconteceu. Ela mordeu o lábio inferior e suspirou. Eu também não, mas isso não muda nada, não é, Felipe? Ainda sou apenas a mulher que você contratou para ter um filho. Aquelas palavras foram como um golpe para ele, mesmo que soubesse que eram verdadeiras. É só isso que você sente? Ele perguntou, estreitando os olhos. Sabrina hesitou por um instante antes de se afastar dele e se levantar do sofá. Eu posso me dar ao luxo de sentir outra coisa? Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal, curte e compartilhe e ativa o sininho para receber as notificações de novos capítulos.